Fala galera, aqui é o Otávio Nestares para o canal Music to Go e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre os bocais Vincent Bar, que eu não tenho nenhum aqui para mostrar. Eu acho que eu não tenho mais bocal bar em casa. Bom, antes de a gente falar sobre os bocais bar, né, a gente tem que falar um pouco sobre a plataforma musictogo.com.br. É uma plataforma que tem dezenas de vídeos de trompetistas. A gente tem workshop do Eric Miyashiro, tem workshop do Trent Austin, tem do Rex Richardson, tem videoaulas de rotinas com o Joey Van Fleet da Universidade de Eastern Kentucky nos Estados Unidos, tem o Mark DeGore, tem uma porrada de cara. Então assim, entra lá e faz a sua inscrição, é muito baratinho, cabe no seu bolso, tenho certeza. Aí também clica em se inscrever nesse canal e também ativa o sininho para você ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Vamos lá, então vamos começar. Bom, então vamos começar a falar aqui dos bocais Vincent Bar. Isso é uma dúvida que eu nunca sei, porque dos Estados Unidos, por exemplo, eles falam Bach, né? Eu acho que se você falar em alemão, eles vão falar Bach. Mas aqui no Brasil a gente fala Bach mesmo. Como se fosse do compositor Johann Sebastian Bach, né? Bom, essa marca é uma das mais famosas de todas, né? Tanto trompete como de bocal. O Vincent Bar, ele era um solista, um trompetista solista, e aclamado trumpet maker, o cara que faz trompete, fez para uma geração inteira de trompetistas e também de bocal. Eu acredito que hoje em dia as pessoas não estão usando tanto bocal bar como usavam antes, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a tocar, né, na década de 90 mais ou menos, era só bar, todo mundo só usava bar. Nossa, não tinha ninguém que usava um Yamaha. Aí não tinha gente já que usava trompete bocal Monete, já tinha, mas cara, 95% era bocal bar. E ainda hoje são bocais muito bons. Porém tem uma diferença. No passado, todos os bocais bar eles eram feitos de uma forma bem manual mesmo, entendeu? Com aquelas máquinas, né, que eles chamam de late, né, aquelas coisas mais manuais, tal. Até, por exemplo, o Adolf Bud Herseth, que foi o primeiro trompete da Sinfônica de Chicago, ele usou trompete bar e bocal bar, bocais feitos diretamente pelo Vincent Bar. Então você tem vários músicos de orquestra nessa época que usavam bocais bar feitos por ele mesmo. Dizem que a qualidade diminuiu muito dos bocais bar quando eles pegaram os bocais para serem construídos em máquinas de CNC. Então eles deixavam as máquinas rodando a noite inteira para produzir centenas de milhares de bocais. E o problema é quando você deixa produzindo sozinho, as ferramentas que fazem bocal elas vão se desgastando e aí começam a aparecer algumas diferenças. Então é muito comum você pegar um bocal 3C, dois bocais 3C, comprados em momentos diferentes, eles são diferentes. Você bota na boca, um é menor, um é maior, parece que o copo é maior que o outro e tal, e tudo mais. Então a Bach acabou perdendo um pouco de mercado por não conseguir fazer os bocais de forma continuada. Ou seja, um bocal 3C vai ser sempre um bocal 3C, e essas marcas mais novas e menores, né? Por exemplo, GR, Pickett, tal, eles estão vendendo bastante por conta disso. Agora vamos falar antes, para vocês entenderem, a gente tem que falar sobre as partes do bocal. Então vamos lá. A primeira parte, eu vou pegar o meu bocal aqui, que é um GR, mas vai dar para vocês sacarem. A primeira parte que existe no bocal é a borda. Essa aqui, borda, certo? A borda existe de várias formas. No trompete bar, as bordas elas são de fábrica, elas são sempre iguais, elas são sempre as mesmas bordas. Existe um modelo W, que eles colocam depois do número, por exemplo, CW. Que é a diferença? A borda W é uma borda um pouco maior em espessura, aqui, um pouco mais chapada. Então tem trompetista que gosta, porque fica com mais contato no lábio, se sente mais confortável. Então a borda a gente não tem muito o que falar. Bom, vamos supor que você está com um bocal 7C. Você sabe o que significa o 7 e você sabe o que significa o C? Aí que está o grande lance, você precisa saber disso até
para comprar outros bocais, né? Por exemplo, o número no bocal Bá, ele se refere ao tamanho do diâmetro. O diâmetro, ou seja, que é isso daqui, essa distância, né? É o diâmetro do bocal. Por exemplo, no bocal Bá, você tem vários tipos de diâmetro. Então, por exemplo, o diâmetro 1, certo? É um bocal grande. Diâmetro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto maior o número, menor o diâmetro. Então guardem isso. Maior o número do bocal, menor vai ser o diâmetro. Menor o número do bocal, maior o diâmetro. Então assim, qual é a diferença entre os diâmetros 7 e o diâmetro 3? Pensa. Não sei se você acertou, mas o 7 ele é menor do que o 3. Entenderam? Essa é a diferença, isso que vocês precisam saber. Porque assim, todos os outros sites de bocal sempre tem referência com Bá. Então você tem que saber. Às vezes tem perguntas que chegam para mim, Otávio, qual que é o bocal mais raso, o 7C ou o 3C? Pô, não, né? O 7 ele é menor do que o 3. Porque eu já falei para vocês. Agora a letra. O que é a letra? A letra é a profundidade do copo. Certo? Então, nos manuais da Bá, você tem de copo A a copo F. Eu nunca vi um copo A na minha vida e também eu vi um copo F uma vez na minha vida, só o A eu nunca vi. Então acontece, o A é super fundo, o B é fundo, o C é o tradicional, é o standard, o D é um pouco raso, é meio raso, o E é raso e o F é super raso. Aí você já começa a entender, putz, então se o A é fundo, então, por exemplo, quanto mais eu vou no alfabeto, mais raso vai ficando, certo? Quanto mais você vai para o alfabeto, mais raso fica o copo, certo? Que é a taça, também chamado de taça. Então, por exemplo, quando você tem um bocal 7C, é um bocal de diâmetro 7 e o copo médio, o copo C. Aí fala assim, pô, eu preciso de um bocal para ajudar nos agudos, você sabe o que você pode indicar? Qual que seria legal? Eu nem preciso te responder, agora com essas informações você já sabe. É só você ir para frente do alfabeto que vai ficar cada vez mais raso. Então se usa um 7C, você quer um bocal um pouco mais raso, qual que é a letra que vem depois do C? É o D, então você vai pegar um 7D. Ah, eu quero um pouco mais raso ainda, qual que é a letra depois do D? Isso, E7E. E assim por diante. E assim vai acontecer. Então assim, essa relação de letra e número é isso. De novo, número, diâmetro, letra, copo. Beleza? Outro ponto importante, que é um negócio que chama backbore. Backbore é exatamente a parte do bocal que fica depois da garganta. Então você tem o copo, você tem o furo, que o furo é mais ou menos assim, né? Tipo de comprimento, né? Ele tem um furinho aqui, ele fica assim. Depois quando ele termina isso daqui, vem o backbore. O backbore, ele tem várias formas. Existem vários tipos de backbore. Né? Por exemplo, quem tem os bocais de rosca, tipo do Warburton, por exemplo, sabe que existem vários tipos de backbore. E o que muda entre um backbore e outro? É a forma de como ele abre ou como ele fecha. Então, por exemplo, você tem um backbore que ele abre muito assim, ele faz, acabou o furo, ele começa assim e faz assim, é um backbore que eles chamam de backbore sinfônico, porque ele é mais aberto. Se você tem um backbore reto, por exemplo, é um backbore que o pessoal gosta mais para música comercial. Se você tem um backbore que super fechado, o pessoal fala que é para lead, para extremo agudo, né? Ou para piccolo também, depende de algumas marcas que gostam de usar um backbore bem estreito para piccolo, por exemplo, para tocar um Brandenburgo da vida. Existem bocais específicos que a galera faz para tocar Brandenburgo, por exemplo. Tem um ponto muito importante nos bocais Bá que as pessoas não sabem, poucas pessoas sabem, e é aí que dá a grande diferença, que são os tipos de backbore de acordo com o copo do bocal.